Sebrae Delas está no ar, um programa feito para inspirar, fortalecer e impulsionar o empreendedorismo feminino. Hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental para quem empreende, a proteção de dados. Em um mundo cada vez mais digital, entender e aplicar a LGPD pode ser um grande diferencial competitivo para o seu negócio. A convidada de hoje sabe muito bem como transformar desafios em oportunidades. Juliana Heller, CEO e fundadora da LGPD Nacional, enfrentou obstáculos, reinventou sua trajetória e hoje é uma referência no mercado. Ela vai compartilhar aqui com a gente como o Sebrae Delas foi essencial nessa caminhada e como a proteção de dados pode ser, sim, uma aliada estratégica para o crescimento sustentável das empresas. Você fique com a gente porque esse programa está imperdível. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente tem muito a falar, né, sobre LGPD, como a gente estava falando aqui no começo do programa, né, com a questão aí do mundo digital, entender e aplicar LGPD cada vez está mais fundamental e essencial para as empresas. Mas antes, eu queria que a gente falasse um pouquinho de empreendedorismo, porque aqui no programa do Sebrae Delas, falar de empreendedorismo é sempre uma caixinha de surpresa, né? Cada mulher que chega aqui tem uma grande história. E essa história acaba sempre trazendo uma inspiração para quem está em casa. Então, eu queria saber de você, como é que é uma trajetória onde você fazia organização de festas, Exatamente. Produção de festas, e foi parar numa área completamente, né, mais burocrática, que é o LGPD. Conta essa história. Exato. Eu ensinava as mães a fazerem as festas dos seus filhos em casa. E eu tinha todos os enfeites, os pratos para colocar em cima da mesa. Então, a mãe chegava com um tema. Eu não tinha esse tema, eu tinha cores. Então, eu tirava uma fotografia de uma mesa, montava uma mesa, tirava uma fotografia e ensinava ela a fazer isso. E isso foram durante três anos, né? Até que eu identifiquei que não era aquilo que de fato eu queria fazer para vender. Era mais um hobby, né, do que uma profissão, digamos assim. E aí foi onde surgiu a ideia de trabalhar com a LGPD. Eu sou administradora e eu entendi que a LGPD não significava ser só um jurídico ou só tecnologia da informação. Sim. Eu entendi que era uma governança. E governança era aquilo que eu entendia. Né? Então, por isso aí E aí, uma outra coisa também é que eu pude observar que grandes empresas teriam capacidade de ter pessoas internas fazendo todo o trabalho de implementação da LGPD, mas as pequenas a médias empresas não. Então, meu foco são essas empresas, de pequenas a médias. E como é que foi essa transição? Porque daí você viu que não estava mais tão feliz, né, ou tão realizada, inclusive financeiramente, imagino, pensando como negócio. Sim. No teu negócio da produção de festas, e como é que foi esse salto ali para o LGPD? Você fez algo que te trouxesse, né, essa base de negócio, ou não, você vai começar a estudar e já construiu essas oportunidades? Quando eu estava desiludida e já querendo mudar de negócio, empreender num novo negócio, eu soube que o Sebrae estava fazendo um programa que se chama Sebrae Delas. Foi no ano de 2019 e era o projeto piloto. Sim, era presencial, 18 meses, ou seja, era uma pós-graduação, né? E eu me inscrevi nesse programa e começou em julho. E eu comecei a entender dos meus propósitos, o que era verdadeiro para mim. E eu comecei a ter aquele entendimento que aquele negócio era o meu hobby, não era para vender, por isso que eu não ganhava dinheiro. E eu entrei em julho e em outubro, novembro eu já tinha trocado de empresa e já tinha, né, trocado primeiro o meu MEI e depois virou limitada e a empresa que é hoje a LGPD Nacional, que consegui assim alcançar os meus objetivos até mais rápido do que eu imaginava. Você acha que o Sebrae Delas assim, teve de fato um papel importante aí na construção dessa base, desse novo empreender? Teve. Porque, veja bem, eu sou administradora e achava que eu entendia, né, de tudo. Mas ser administrador é diferente de ser empreendedor, né? É diferente, você precisa ter conhecimentos diferentes.
e toda a bagagem que o Sebrae delas, naquele curto período de tempo, ofereceu, já fez eu entender isso, né? Que mudar não é desistir, né? Mudar é procurar algo novo, é crescer, na verdade, né? E quando a gente fala, então, do caminho da LGPD, né? LGPD, né, gente, ainda é um tema muito novo, principalmente para as empreendedoras, né? Muita gente ainda fica pensando que é para grande empresa, né? Ou que é algo um pouco mais jurídico. Como você explicaria de forma simples o que é exatamente a LGPD e qual é o trabalho que a tua empresa proporciona hoje? A LGPD nada mais é do que a conscientização de que as pessoas têm a sua privacidade. Então, você tem que entender que todas as pessoas tem que manter a privacidade dessas pessoas, né? E depois entender que um simples nome, um telefone, um endereço de e-mail já é um tratamento de dados pessoais, é uma coleta de dados pessoais e que, por definição legal, pela nossa legislação, você tem que agir conforme algumas diretrizes, né? E ao não fazer isso, você está infringindo a lei. Então, não importa se você é microempreendedora, se você tem um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio, trator de dados pessoais, você tem que se preocupar com a LGPD. E aí, dentro da tua empresa, com essa bagagem de administração e também um pouco dessa produção de festas, algo mais lúdico, você também conseguiu unir essa experiência e trazer para um tema burocrático e duro, né? A gente sabe que a gente está falando de forma muito simples, né? O que é a LGPD para você que está nos assistindo, mas a gente sabe que é um tema, né? Muito mais profundo, mas ainda assim você conseguiu construir algo lúdico para poder levar para essas empresas. Você criou um tabuleiro? É como um jogo de tabuleiro, exatamente. No ano de 2021, uma empresa, um cliente, entrou em contato comigo e falou assim, estou com uma grande dificuldade de fazer com que os meus colaboradores façam uns treinamentos de LGPD, porque de fato é um pouco maçante, é muito teoria, né? E as pessoas ainda não estão vendo na prática, né, o que pode acontecer. E foi aí que eu comecei a refletir naquela mesma tarde. Eu pensei assim, olha, eu vou fazer então um jogo para que eles entendam na prática o que eles podem estar fazendo, né? E como eu gostava muito de jogar, né? Na minha infância, jogo de tabuleiro e tal. E eu também já tinha um conhecimento que, como a nossa lei veio da Europa, e lá na Europa eles ainda têm uma tradição de jogo de tabuleiro, nada a ver com a legislação, mas eu pensei assim, por que não encaixar a prática da LGPD num jogo de tabuleiro, onde as pessoas vão jogando e vão entendendo na prática as boas práticas, né? O que eu tenho que fazer, por que eu faço parte, por que eu tenho que ler aquele documento, por que eu tenho que receber um treinamento, por que na minha empresa tem que ter alguém que se chama encarregado de dados pessoais, é para ele que eu vou me direcionar. Então, e ele vai entendendo também, por exemplo, tem a casa do hacker, ele vai entender que pode ser raptado essas informações. Eu sempre friso que os dados, eles não estão só em meio digital, eles estão em meio físico também. Eles estão num post-it no teu notebook, eles estão no teu caderninho de anotação, né? Eles estão num arquivo da empresa. Então, o hacker, ele também pode chegar com uma sacolinha e buscar todos esses documentos e tal e tirar da tua empresa, né? Que engraçado ouvir você falar, né, do jogo e dessa ideia, porque eu fiquei aqui pensando que a gente fala muito, e são duas frentes, né? O empreender precisa de toda essa base, de um plano de negócios, de tudo aquilo que o Sebrae delas mesmo proporciona, né? Todos esses pilares, mas ao mesmo tempo o empreendedor tem que estar com uma criatividade em dia, né? Tem que estar sempre exercitando, porque é aí que vai trazer o diferencial para a sua própria empresa, né? No teu caso, talvez tenha sido o jogo de tabuleiro, imagino. Por quê? Porque desperta o interesse das pessoas em quererem conhecer mais da LGPD. Porque daí, quando a empresa vai fazer um treinamento e fala que é um jogo, mais atrativo. É muito mais atrativo, né? Vou dar um exemplo. Eu fui a um hospital fazer o treinamento com o jogo, então, como no hospital tem muitos colaboradores, foi feito o dia inteiro, então com turmas de manhã e turmas à tarde. Na primeira turma da manhã vieram algumas pessoas, na segunda já vieram mais, na de tarde não cabiam mais pessoas dentro da sala.
E a gente teve que fazer mais, por quê? Porque um foi contando para aquele treinamento é legal. Muito legal, uhum. Né? E tem a oportunidade das pessoas fazerem perguntas, porque ali estão pessoas de todos os setores. Estão pessoas do RH, pessoas do comercial, pessoas do financeiro, pessoas do marketing. E eles, e não só as pessoas, mas gerente, limpeza. Gente, o pessoal da limpeza é muito importante. São eles que estão vendo o descarte que tu faz na lixeira, né? E se tiver incorreto aquele descarte, é essa pessoa que vai ter a oportunidade, então, de fazer um descarte correto. Então, todas as pessoas, né? O vigilante que tem acesso à câmera de monitoramento, essas pessoas fazem parte da implementação da LGPD dentro da empresa e elas precisam fazer o treinamento também, elas não podem ser esquecidas. Como é que você vê hoje a abertura? Quanto tempo já está em vigor a LGPD? Desde o ano 2020. Então, hoje, né, a gente tem aí um tempo de adaptação, pegar uma pandemia, né, no meio de uma adaptação. Hoje, né, 2025, como é que você vê, assim, a abertura também das empresas, e daí eu digo de todos os tamanhos, e principalmente no teu nicho, assim, de receber a temática e de receber uma mulher empreendedora, né, trazendo de um viés diferente a temática da LGPD, né? Hoje as empresas elas têm um conhecimento melhor da sigla LGPD, mas ainda desconhecem muito o que é. Então, como impacta. Exatamente, o que impacta e ainda tem muito o conceito de ser jurídico, né? Então, assim, é isso que falta, o conhecimento de empresários, né, de gestores, entenderem o que de fato a legislação pede para ser feito dentro de uma empresa, né? Então, acho que a gente ainda tá avançando nesse sentido. E para quem está escutando a gente, né? Essas mulheres empreendedoras que estão aqui vendo a gente hoje e ainda pensam que a LGPD é uma obrigação burocrática, né? Como é que elas conseguem transformar, se adaptar e transformar o seu negócio usando a LGPD como algo estratégico? Assim, a gente pode até dizer competitivo, seria correto? Competitivo. Hoje a LGPD ela pode ser usada como algo competitivo no mercado. Por quê? Se você prova para o seu cliente que você está protegendo ele, isso é um fator competitivo. Porque o consumidor, o teu cliente, ele vai começar a procurar empresas que mantêm os dados dele em segurança, que evitam, né, que pode evitar uma fraude com relação aos dados deles. E principalmente as ligações indesejadas, né? Excesso de e-mail, que a gente chama de spam. Então, a legislação está trazendo isso como uma obrigação de todas as empresas, mas a empresa, assim como qualquer legislação, já é obrigado, né? Só que ela pode transformar isso numa competitividade, ela pode expor isso. Ela pode expor ao público dela assim, olha, nós nos preocupamos com seus dados, aqui a gente mantém os seus dados em segurança. Isso acaba sendo realmente uma estratégia também, né? De negócio. Sim, é uma estratégia de negócio, ainda mais porque a gente tem vários exemplos do qual a empresa não mantém a segurança desses dados, né? E o compartilhamento excessivo. Então, se você fala para aquele determinado cliente, olha, eu não vou compartilhar os seus dados, né? Eu mantenho segurança, isso atrai o consumidor. Qualquer segmento, Juliana, pode e deve olhar para essa temática, né? É importante relembrar isso, né? Qualquer segmento. Exato, é muito importante essa tua pergunta, porque a lei não distingue, ela não elimina nenhum segmento. Todo segmento de mercado, toda empresa, seja ela uma micro ou a grande empresa, né? Precisa agir em conformidade com a LGPD, ou seja, tem que seguir aqueles princípios. E quando a gente está falando de tecnologia, de segurança, né, da informação, a gente falou que é a lei de 2020, mas olha quanta coisa já aconteceu até aqui, né, em 2025. Se a gente pudesse olhar para alguma tendência, tem algum caminho que você apontaria para quem está assistindo a gente agora, para que a empreendedora possa se preparar para esse ano ou possa começar a construir algo que vai fazer a diferença para o negócio dela ali na frente? Primeiro, coletar o mínimo necessário para aquele objetivo, né? Então, por exemplo, se você precisa só entrar em contato com a pessoa, o que interessa? Telefone e e-mail.
Não precisa perguntar nada mais. Então, tudo depende do objetivo, né? Então, aquele formulário gigante, assim, por padrão a gente pergunta, isso não pode mais acontecer, tá? Sempre tem que ter uma justificativa de tudo que está perguntando. Outra coisa, software, né? Muitas plataformas, verifica se a plataforma está de acordo com a legislação, verifica se a plataforma não compartilha aquelas informações que são do seu cliente, né? Então, assim, a tecnologia, ela avança, mas ela ainda não está acompanhando a legislação. Então, você precisa verificar e, para isso, você pode perguntar, pode mandar um e-mail para a plataforma, pode ler a política de privacidade dela, prestar atenção nas cláusulas de contrato para verificar o que essa plataforma vai fazer com os dados do seu cliente. Juliana, pensando agora na realidade aqui, né, de pequenas empresas, microempresas, né, que tem essa obrigação, mas às vezes não tem braço para fazer tudo isso. Como que você também dá aqui uma dica, né, para aquela mulher que é a eu-keep, né, eu empreendedora, assim, de fato tem que olhar para isso, porque é uma obrigação, mas existe alguma ajuda aí que você imagina que ela possa tornar esse caminho mais acessível? Hoje a gente tem muita informação na internet disponível. Então, tem que tomar muito cuidado com quem vai buscar essa informação, né? Porque tem pessoas que procurar aquelas que são idôneas, que realmente entendem daquele negócio para já não fazer coisas que não são tão corretas assim, né? E se preocupar naquilo onde que está guardando aqueles dados. E fazer o seu aviso de privacidade. Porque quando você constrói um aviso de privacidade, você, como uma empreendedora individual, por exemplo, você vai começar a compreender o que você está coletando do seu cliente. E você vai identificar que tem coisas que não precisa e tem coisas que são essenciais. Né? E começa por aí. Começa nessa identificação. E depois, assim, tem que procurar uma ajuda de um profissional especializado para dar um suporte e para oferecer para essa empreendedora o mínimo necessário do que ela precisa ter. Claro. E aí depois vai evoluindo. Eu digo que a LGPD é que nem como você entra no colégio, né? Na primeira série você vai construindo, na segunda você vai aprendendo, e aí quando está lá no 9º ano você já tem um conhecimento, né? Então, assim, é diferente os estágios de quando você está começando a entender a LGPD até ela ter implementado de fato na sua empresa. Então, é um caminho a ser percorrido. E para encerrar, assim, eu queria te escutar no sentido de, vamos dizer, um conselho, uma dica, uma inspiração, né, para essas mulheres que estão nos ouvindo, porque é muito interessante a tua trajetória, né? Mas veja que tudo se conecta. Eu sempre acho, né, que o que a gente faz na vida, tudo é experiência que, de fato, conecta lá na frente. Exato. Quando a gente começa a olhar para trás e fala, meu Deus, eu produzia festas. Mas parece que não tem nada a ver. Mas aí lá na frente você usou toda essa criatividade e montou um jogo de tabuleiro que tinha a ver com a LGPD. Exato. Né? Então, assim, também acho que deixar para essa mulher que nos assiste uma inspiração de que tudo na sua trajetória é importante e que sempre é tempo de construir um novo caminho, né? O que eu digo é o seguinte, primeiro você tem que entender o seu propósito, né? E buscar uma rede de apoio. Porque mesmo que você ache que esteja fazendo sozinha, sem uma rede de apoio, com um conhecimento, você não consegue seguir em frente. E o conhecimento não é só referente ao propósito, aquilo que quer vender, aquilo que quer oferecer, não. O conhecimento é de empresa. Você tem que entender que você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que entender que você tem que ter redes, né, mídia social, você tem que entender um pouquinho de marketing. Então, você tem que entender um pouquinho de recursos humanos, porque se você, né, você como MEI, por exemplo, pode contratar uma pessoa. Você tem que entender que você tem que coletar determinados dados, que tem que mandar para o e-social. Então, todo esse conhecimento é que vai construir o verdadeiro empreendedor, a verdadeira empreendedora, né? Então, eu acho que tem que buscar um conhecimento e uma rede de apoio. O Sebrae delas é essa rede sempre. Exatamente. Juliana, muito obrigada pela tua história, né, pelo compartilhar, não só a história como empreendedora, mas também trazer um tema tão relevante e importante para que as empreendedoras que acompanham a gente possam estar atualizadas. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa e poder compartilhar aqui com outras empreendedoras, né, e desejo sucesso a todas. Para todas nós e você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha aproveitado aí cada dica, insights
e justamente desse tema, né, tão novo, mas tão necessário, que pode transformar o seu negócio. Se você quer procurar essa rede, quer fazer parte de uma rede potente de mulheres empreendedoras, procure o Sebrae delas e descubra como a gente pode te ajudar no seu crescimento. Até a semana que vem. Tchau!